Olá, pessoal. Vamos dar continuidade à aula de hipertensão arterial sistêmica, né? Agora eu vou falar sobre a hipertensão arterial sistêmica propriamente dita. E daí a gente vai fazer um apanhado geral depois, ao final, do tratamento. Então, eu vou fazer algumas considerações sobre o tratamento, né? Do que faz, o que não faz. Mas não muito detalhado, porque essa aula é introdutória ao tema de insuficiência cardíaca congestiva, certo? Então, para não assustar ninguém, e você quiser fazer aprofundamento, consultar, né, a literatura indicada, tá? Lá no programa da disciplina. Beleza? Bom, então vamos lá. A hipertensão arterial sistêmica nada mais é compreendida como a elevação sustentada da pressão arterial, tá? Ah, Para isso acontecer, um animal tem que ter mecanismos de controle descompensados, né? E ela é uma alteração comum, né? Relativamente comum em cães e gatos, tá? Causas as mais diversas possíveis, né? E, obviamente, a hipertensão arterial primária, ela é extremamente rara. Então, eu gosto de dizer, né? O que separa os homens dos meninos, né? As meninas das mulheres, são os diagnósticos diferenciais. E nesses pacientes que são hipertensos, é essencial a determinação desses diagnósticos diferenciais. São eles que tornam, né, a nossa carreira mais exitosa, né? Porque existem pressões arteriais às quais a gente trata com a maior ou a menor velocidade, por assim dizer, ou com a maior ou menor urgência, né? E não é só uma questão de urgência, mas do que essa hipertensão arterial sistêmica pode trazer de mal para o paciente. Bom, para isso existe a classificação de lesão, né, classificação de risco de lesão tecidual do paciente hipertenso, né? E essa classificação de risco ela é avaliada a partir da determinação da pressão e o risco de lesão secundária em órgãos-alvo. Na sala de aula, para os alunos que acompanham, vocês veem, eu faço uma dancinha, né, para vocês lembrarem quais são esses órgãos-alvo. Mas aqui, como vai para o YouTube, eu não vou fazer essa dancinha, não. Vai ser só na voz mesmo. Então, os órgãos-alvo de lesão secundária à hipertensão arterial sistêmica são cérebro, olhos, coração, pulmão, fígado e rins, certo? Onde os pacientes normotensivos têm risco mínimo, né? E a pressão arterial sistólica ela é abaixo de 140 milímetros de mercúrio, tá? Os pré-hipertensos são aqueles que têm risco baixo, estão ali entre 141 e 159. Essa faixa normotensivo e pré-hipertenso, a gente geralmente não trata, a menos que o tratamento tenha objetivo o controle do risco de lesão em órgão-alvo. Aí pode ser que seja necessário a utilização de algum fármaco que seja antihipertensivo, mas isso é uma avaliação que é feita muito mais profunda por um cardiologista, tá? Então, como objetivo aqui é a formação do clínico geral, o que você tem que entender é o risco e aonde você deve intervir e onde você não vai mexer, certo? Essa faixa aqui é onde geralmente não se mexe, mas se monitora. Só mexe se tem lesão em algum órgão-alvo, e aí geralmente o tratamento é direcionado para o próprio órgão-alvo, tá? O hipertenso é aquele que tem risco moderado. Essa faixa é entre 160 a 179. Bom, esse aqui é o paciente que a gente inicia tratamento, sim. Só que em quais condições? Primeiro, não basta fazer uma única medição, não vale. Para essa faixa aqui, não vale. Porque aqui a gente também tem que considerar a chamada síndrome do jaleco branco, tá? Chamada hipertensão ocasional induzida por estresse. Então, é o paciente que ele está numa descarga adrenérgica porque ele está com medo de você, do jaleco, do ambiente, do cheiro, né, do consultório. Lá fora tá fazendo 37 graus, aqui dentro tá gelado. É um ambiente que é estranho, que tem cheiro de vários outros animais, tem cheiro de fezes, de urina, de sangue.
sabe? É um ambiente que eu não queria vir aqui, eu queria correr na praça, pegar um frisbee, e eu estou aqui nesse janho desse consultório com esse veterinário aí que está querendo me ferrar. Então, esse paciente que está aqui no risco moderado, às vezes ele é hipertenso propriamente dito, às vezes ele está tratando de uma hipertensão, né? E está descompensado, mas descompensado pouco, e às vezes pode ser só situacional. É mais comum o situacional estar aqui do que aqui. Mas se for aqui, como é que a gente descarta isso? Várias medições em dias diferentes e situações diferentes. Primeira hora que chega no consultório, ou ao final da consulta, quando o animal se acostuma com você, tem que deixar ele no repouso, no ambiente sempre repouso e tranquilo, né? Pode ser feita a medição em casa, enfim, diversas situações diferentes para poder corroborar, tá? E o severamente hipertenso é esse cara aqui acima de 180 milímetros de mercúrio. Esse aqui é o que a gente vai tratar, a menos que ele esteja no exercício excessivo, espera um tempinho, mas se não foi por conta de exercício ou algo assim, geralmente é esse cara aqui que a gente sempre vai tratar, certo? Acima de 180 miligramas, raras são as exceções às quais a gente não trata, certo? Bom, o que é mais importante do que determinar se o paciente é ou não é hipertenso? É, primeiro, identificar uma causa primária. E em medicina veterinária, caninos e felinos, a causa primária geralmente está relacionada a um déficit de complacência vascular. E por isso mesmo, é geralmente o primeiro mecanismo que a gente vai usar para tratar esses animais. E por quê? Controle do débito cardíaco são pacientes que estão lá com algum tipo de cardiomiopatia, aí a gente trata cardiomiopatia, que aí ele faz hipertensão secundária. Perda do controle volumétrico, e aí esse controle volumétrico está ali relacionado à ativação de glândula adrenal, pode ser, né? A ativação de sistema endócrino, pode ser. Ou pode ser também renal, o paciente é nefropata e ele não tem um controle volumétrico adequado, beleza, vou raciocinar em cima disso. Controle de arritmias, se o paciente tiver, às vezes a hipertensão está secundária ao descontrole do ritmo cardíaco. Sim, pode ser. E por que a gente não vai mexer nas arritmias, nem vai mexer no débito cardíaco primeiro? Porque para tratar a arritmia, o paciente tem que ter arritmia, primeira coisa. Segunda coisa, cão tem uma arritmia que é fisiológica, que é a arritmia sinusal respiratória. Então, essa, para você determinar, você precisa fazer elétrico, relacionar essa arritmia com a respiração do animal. Então, esse paciente, né, cada paciente desse ele tem características diferentes, e essas de controle de débito e de arritmia, geralmente quem vai fazer é o cardiologista. Em medicina humana, alguns pacientes começam fazendo controle da pressão pelo controle volumétrico. Então, muitas vezes o médico, né, seja médico da família, pode passar por vezes uma hidroclorotiazida ou uma furosemida como um fármaco de primeira eleição para tratamento de pressão arterial, né? Não é sempre que isso acontece, mas pode acontecer, tá? Só que os nossos pacientes, né, eles são animais que eles são de uma origem mais árida, né? Os felinos, né, eles são animais provenientes de deserto ou de região semiárida, então eles têm um controle volumétrico muito fino. E às vezes mexer nesse controle volumétrico logo de cara pode fazer com que o paciente faça contrarregulação até muito mais rápida do que o efeito do fármaco, tá? Então, por isso que a gente sempre trabalha com a complacência vascular. Então, mexer no controle volumétrico a gente só vai fazer, né, quando o paciente tem perda da descompensação e está começando a induzir edemas e efusões, tá? De maneira geral, a gente trabalha sempre na complacência vascular ou melhorando o débito cardíaco, tá ali palmo a palmo, certo? Bom, então fármacos que vão trabalhar na complacência vascular são os inibidores da ECA, que são, por exemplo, enalapril, benazepril, lisinopril, né? Esses fármacos para cães, né, eles são bem efetivos, para felinos nem tanto, tá?
eles levam tempo para fazer o seu efeito máximo, né? E o enalapril, benazepril, lisinopril, né? Os inibidores da ECA, inclusive, um dos pesquisadores que descobriu ele foi aqui no Brasil, tá? Então a gente tem que valorizar a pesquisa brasileira, né? Foi no Instituto Butantan, salvo engano, né? E foi veneno de uma serpente, salvo engano, e aí o pessoal trabalhou esse fármaco, tá? No caso, salvo engano, foi o captopril, certo? Bom, a gente viu, né, que esse fluxo de inibição da ECA, né, tá lá no controle do sistema renina-angiotensina-aldosterona, quase lá no final, né? E aí tá no controle cardiovascular de complacência vascular. Fármacos muito bons, só que enalapril, benazepril são todos pró-fármacos, né? O fármaco ativo é o prilato, então benazeprilato, que é caríssimo inclusive, tem uma ação muito mais rápida do que o benazepril, certo? Bom, bloqueadores de canal de cálcio. Então nós temos aí o basilato de amlodipino, né? Uma diidropirimidina, que é um bloqueador de canal de cálcio, mas que não tem efeito antiarrítmico nenhum, tá? Ele melhora a complacência vascular das arteríolas, né? O vasodilatador arteriolar, das arteríolas musculares. Então isso aí é muito bom, né? Ele é um fármaco que ele tem uma ação muito boa, principalmente para os felinos, né? E ele é o fármaco de primeira eleição para tratamento da hipertensão arterial sistêmica em felinos, tá? Então, se é só hipertensão, geralmente o que vai se usar, o que pode ser empregado assim com a melhor viabilidade é o basilato de amlodipino, tá? Bloqueadores de canal de receptores de angiotensina. Canal. Hum. Telmisartan hoje é o fármaco mais empregado, né, na medicina veterinária como bloqueador de receptor de angiotensina, só que a gente utiliza ele muito mais como controle, como fármaco antiproteinúrico, tá? Então a gente vai estar ali com asterisco que a gente vai usar ele no tratamento da proteinúria. O telmisartan para felinos, né? E o losartan para os cães, né? Tem uma boa ação, mas não como vasodilatador. Tudo bem que se você utilizar o temizartan com enalapril, você amplia, digamos assim, o controle da ação da angiotensina, tanto um bloqueando o receptor, como o outro inibindo a angiotensina, a formação da angiotensina 2. Então, beleza, é um controle de duas vias, mas os bloqueadores de receptor de angiotensina não são fármacos que têm uma boa ação, né, para controle da pressão arterial como fármaco sozinho, certo? A gente não vai utilizar ele como tratamento de eleição, nem como fármaco isolado, tá? Alfa-2 agonistas, então temos a metildopa, pode ser utilizado também para controle da complacência vascular. Esse aqui se usa muito mais em humano, é um fármaco que ele, digamos assim, ele tem uma ação mais suave, vai ser muito utilizado para tratamento da eclâmpsia, tá? Mulheres que tiveram eclâmpsia podem fazer o uso de metildopa para controle da pressão arterial pós-parto, tá? Para evitar crises de eclâmpsia pós-parto. É bem complicado, né? É uma doença muito grave, inclusive tenho experiência na minha família, na minha esposa, né? Então eu trago ele aqui como uma curiosidade, mas aqui a gente já praticamente não usa na medicina veterinária. Inibidor da fosfodiesterase 3. Vamos lá. Você geralmente não vai utilizar ele como um vasodilatador primário, mas ele tem um leve efeito de melhoria da complacência vascular. Por quê? O pimobendan, por aumentar MP cíclico, ele também melhora um pouco da complacência, principalmente das artérias elásticas. Isso é muito bom para a redução da pós-carga ali na fase inicial da sístole ventricular. Então, ele é um fármaco que ele tem um efeito interessante. Tem alguns estudos já direcionados ao uso do pimobendan como vasodilatador, mas é assim, é melhoria da complacência, não é vasodilatação, certo? Vasodilatadores arteriolares, né? Então, um exemplo aí é a hidralazina, a gente vai utilizar ele como um fármaco no tratamento da hipertensão
emergencial, né? É o do paciente severamente hipertenso que vem para a gente em quadros agudos, né? Então, a gente pode utilizar lá a hidralazina. Além desses, né, a gente também tem os nitratos, a nitroglicerina, e sim, é aquela que explode mesmo, né? Foi lá sintetizada a primeira vez pelo Alfred Nobel, né? Ela tem formato pomada, né? E aí faz-se uma tricotomia no pelo do animal e administra-se uma fina camada sobre a pele do animal, tá? Tem adesivo também de nitroglicerina e temos também o nitroprussiato. Esses nitratos, eles são progenitores do óxido nitro, né? Que é o vasodilatador endógeno mais potente. Então, ele faz uma vasodilatação sistêmica bem proeminente, tá? Para controle do débito cardíaco, aí sim nós entramos com o inibidor da fosfodiesterase 3, pimobendan, para aumento do inotropismo cardíaco. É um fármaco excelente. Faz lá aumento da síntese de AMP cíclico, que vai aumentar a sensibilização de cálcio, dos receptores de cálcio pelo coração, e aí vai aumentar o inotropismo cardíaco. É um fármaco excelente, excelente. Temos também os beta-bloqueadores, né? Essa galerinha aí que termina com LOL, né? Só tem que se ligar se eles são beta-bloqueadores beta 1 seletivo, beta 2 seletivos, beta mistos, né? Mas por quê? Porque parte deles tem ação antiarrítmica e parte deles podem ter ação de relativamente inotrópica, tá? Então a gente pode se debruçar sobre os beta-bloqueadores como fármacos dessas classes, com essa característica, tá? Os inotrópicos, então temos aí a digoxina, a dopamina, a dobutamina, né? São fármacos que a gente vai utilizar para melhora, né, do controle da força de contração, sendo que dobuta, né, a gente vai utilizar com paciente, né, um paciente ali que precisa de controle inotrópico na UTI, né? É um fármaco que tem uma vida relativamente meio curta, tá? Digoxina já é um fármaco que pode ser empregado para casa, certo? Mas aí tem aplicações específicas, a gente está só aqui citando fármacos, né? E os inibidores da fosfodiesterase 5, sim, nós temos o sildenafil e o tadalafil, né? Esses fármacos a gente utiliza não para o controle do débito cardíaco direto, mas porque eles atuam sobre vasculatura pulmonar. Essa vasculatura, a gente vai usar eles basicamente, exclusivamente para tratamento da hipertensão pulmonar, né, em medicina veterinária. E aí, por melhorar a complacência vascular pulmonar, a gente melhora a pressão de perfusão e pode também auxiliar no controle desse débito cardíaco, né? Principalmente após carga no fluxo pulmonar, né? Então, isso aí realmente é um pouquinho mais chato. A gente pode utilizar ele como estratégia se o paciente tem hipertensão pulmonar. Se não, esquece, tá? Bom, os diuréticos, né? Aqui deu erro no meu slide, né? Então, para controle volumétrico, nós temos os diuréticos de alça, né? Furosemida, torazemida, né? São fármacos que agem sobre a alça de Henle, certo? São os diuréticos que a gente mais utiliza, principalmente a furosemida, tá? Diuréticos tiazídicos eu estou colocando aqui porque muito mais por curiosidade. Clínico geral dificilmente em medicina veterinária vai prescrever hidroclorotiazida, porque os usos para a gente da hidroclorotiazida são bem específicos, certo? Diferentemente de humanos, tá? Humanos isso aqui bastante. Hidroclorotiazida e furosemida usa bastante, tá? Para a gente não, usa muito menos, certo? Lá na aula de CC eu tenho considerações maiores a falar sobre hidroclorotiazida, aí vocês vão entender o porquê. Aí deveria vir o antagonista da aldosterona. Meu slide tá com erro. Aí tá lá, diurético osmótico. Manitol. O manitol tá aí com vários pontinhos, porque a gente não vai utilizar ele para tratamento de hipertensão arterial de maneira geral em medicina veterinária. A gente pode até utilizar, mas são aplicações muito específicas. A hipertensão arterial do dia a dia direcionada ao clínico geral tratar, o manitol não entra.
Já o antagonista da aldosterona, esse aqui entra, né, que é a espironolactona, que é quando tem escape de aldosterona lá por conta do uso da furosemida. Escape de aldosterona não, perdão. Pode haver escape de aldosterona, mas não é por escape de aldosterona. É por é, resistência diurética, tá? A resistência, o mecanismo da resistência diurética eu vou explicar lá na aula de ICC também. E aí é quando a gente tá lá a furosemida e associa com espironolactona para poder fazer o uso dele, ampliar o efeito diurético dos nossos diuréticos. Quando eles não estão fazendo tanto efeito assim, a gente, antes de pensar em entrar com a torazemida, eu posso ir lá e entrar com a espironolactona justamente para conter o escape de aldosterona e conter também, aumentar o efeito diurético. Só que a gente não usa espironolactona como fármaco diurético isolado, nunca, jamais. Por quê? Porque ele tem um baixo potencial diurético. Outro efeito esperado da espironolactona é que a gente, quando quer manter a diurese e conter a perda de potássio que a furosemida causa, a gente diminui a dose da furosemida, quer manter o efeito diurético, entra com espironolactona, porque ele é um fármaco poupador de potássio. Beleza? Bom, aqui também deu erro. Para controle de arritmias, nós temos os beta-bloqueadores, né? Então, são fármacos que a gente vai utilizar muito mais como antiarrítmicos do que como inotrópicos. Alguns têm efeito levemente inotrópico, tá? Mais importante aqui é depois vocês pegarem e pesquisarem receptores beta 1, beta 2, adrenérgicos e ver os seus efeitos, certo? Bom, paciente que não tem controle de arritmia com fármaco faz controle de arritmia com marca-passo. E na veterinária a gente já faz. Aqui na Paraíba, não fazemos. Mas no Brasil já se faz. Ok? Bom, então eu queria agradecer a todos e a todas que deram atenção aí, né, para este que vos fala. Aqui estão alguns dos meus contatos, e-mail, né, telefone, podem entrar em contato comigo, podem mandar mensagem sem problema nenhum. E para qualquer dúvida ou qualquer pergunta, nós estamos disponíveis. E é só entrar em contato. Qualquer coisa, manda mensagem lá no Siga também que a gente vai conversar. Tá bom?